Olá a todos, eu sou Cristiano Nascimento e vim aqui apresentar uma técnica de seleção de variáveis não supervisionadas chamada de SPEC, que é uma abreviação para Spectrum Laplacian, onde pegaremos dados não supervisionados, organizaremos eles de forma a inseri-los num grafo e a partir disso, analisando o espectro desse grafo, vamos conseguir ranquear quais desses dados possuem maior separabilidade ou menor separabilidade, possuindo menor ou maior relevância, numa futura análise. Ok? Vou só desligar minha câmera aqui um momentinho. Então, em um estudo de dados supervisionados, identificar variáveis é uma tarefa mais fácil, dado que esses dados eles têm labels, ou seja, um dado supervisionado pode ser CPF, é um número, sexo, pode ser masculino ou feminino, idade, você consegue até definir faixas etárias, e com isso, apenas com esses labels, com essas classificações, é muito fácil, às vezes até sem rodar nenhum código, definir quais dados são ou não relevantes para uma análise, para um estudo. No caso de dados supervisionados não é tão trivial, justamente por fato de serem dados sem classificação. E agora imagine então para uma quantidade muito grande desses dados não supervisionados. Identificar fica ainda mais difícil, justamente por ser uma quantidade muito grande. Então, em 2007, Zhao e Liu propuseram uma técnica de seleção de variáveis por base de análise do espectro de um grafo. Ou seja, pegar esses dados, criar um grafo a partir deles, e aí analisar o espectro desse grafo e analisar dado a dado quais desses possuem boa ou não relevância em relação ao grafo. Essa técnica foi chamada de SPEC, por justamente ser uma análise espectral de uma matriz laplaciana, que vou explicar em breve, de um grafo gerado a partir desses dados não supervisionados. Então, vamos fazer a formalização teórica. Então, se tratando de dados não supervisionados, a gente separa eles de uma matriz X da seguinte maneira. Eu tenho aqui uma matriz, eu dividi ela em subvetores, tá? Onde X é um vetor de um tamanho qualquer, desde que eles mantenham o mesmo tamanho entre eles. E a partir dessa matriz, a gente constrói um grafo a partir da similaridade entre os dados. Como se dá essa similaridade? Uma das formas para ter similaridade é construir justamente uma matriz de similaridade. Eu não vou entrar em muito detalhe profundo de como foi feito, mas para essa técnica, Zhao e Liu escolheram usar a função RBF_kernel, que já está pronta, é só colocar os dados e ela te retorna essa matriz de similaridade. Então, para um grafo, a matriz de similaridade pode ser vista como o peso entre os vértices desse grafo. Então, vamos chamar essa matriz de W justamente weight, de ser o peso. Então, com isso, a gente pode calcular uma matriz diagonal D, que é uma matriz de grau, que são os graus entre os vértices, certo? E os elementos da diagonal principal dessa matriz, eles são calculados da seguinte maneira. Um elemento, vamos supor D1, é o somatório dos valores de peso da matriz, ou seja, a partir da matriz W, eu consigo definir a matriz D, certo? Onde W e J são os elementos da matriz de similaridade, ok? Bom, a partir dessa agora eu tenho a matriz de peso e eu tenho a matriz de grau. E agora a partir disso eu consigo construir a matriz laplaciana desse grafo. Que é uma conta simples. A matriz laplaciana é a matriz D menos a matriz W. Bem simples. Também eu consigo normalizar essa matriz laplaciana. E eu vou entrar em detalhes melhores por que normalizar. Porque faz sentido normalizar. Mas a normalização é bem simples. É só fazer essa conta. Como deu uma matriz diagonal, fazer contas exponenciais com matrizes diagonais é bem mais fácil. Então não é nenhuma conta fora da caixinha, vamos dizer assim. Então a matriz laplaciana ela denota o espectro do grafo. E a partir desse espectro eu posso montar funções para ranquear dados. Então uma forma de ranquear é analisar se um conjunto de dados é próximo ou não é ao espectro do grafo. Qual é a melhor maneira matemática de analisar proximidade? Uma das melhores maneiras é fazer um produto interno. Então, como a matriz laplaciana é um operador nos vetores de dados, isso dado por teoria de estudos de grafo, uma matriz laplaciana ela é um operador em vetores de dados, eu posso fazer esse simples produto interno, que é o produto F, são as características dos dados, a matriz laplaciana vezes F, ou seja, um produto muito simples, produto interno. Então, o produto interno ele é até usado como métrica de distância, então, quanto maior o produto interno, mais próximo ele está do grafo, e quanto menor ele está, mais separável do grafo. Só que como é um produto interno, é uma boa prática normalizar os vetores, porque assim a gente consegue, com vetores normalizados, a gente tem o valor máximo de produto interno 1 e menor 0. Porque aí sim a gente consegue ter uma definição ideal de quão separável ou quão próximo ele está, dado que quanto mais separável, mais próximo de 0, e quanto mais perto, mais próximo de 1. Certo? Tudo que então, com isso a gente cria a nossa primeira função de ranking. Φ1 é o produto interno, os dados normalizados, a matriz laplaciana normalizada. Esse produto interno bem simples de fazer. Onde eu tenho o meu vetor de dados normalizados e Φ1 é a primeira função de ranking. Então, com isso, já temos uma maneira de ranquear dados não supervisionados. Agora, uma outra maneira para calcular Φ1 é eu pegar e diagonalizar a matriz laplaciana normalizada por meio dos seus autovalores e dos seus autovetores. Aqui eu tenho a matriz U, que é a matriz que contém seus autovetores,
e a matriz lambda, que é um lambda maiúsculo, que é a matriz diagonal contendo os autovetores. Quando eu fizer esse produto das características com a matriz de autovetores, como se trata de algo normalizado, eu terei dois vetores aqui. Basta fazer a conta, eu não vou entrar em por detalhes muito grandes, mas é isso. Fazendo isso aqui. Então fica um somatório simples de j igual a 0 até n-1, lembrando que são n, mas aqui a gente está começando igual a 0, então termina n-1. Tá? De alfa j ao quadrado, lambda j. Tudo bem? Um somatório bem simples. Como a matriz, caso a matriz lambda seja igual à identidade, estamos agora no campo de normalizados, se essa matriz fosse sem identidade, por consequência, o somatório de todos os alfas teria que ser 1. Faz sentido, a partir do momento que eu tenho que aqui fosse a identidade, fazer esse produto aqui, que seria isso aqui, ser a identidade, teria que dar um produto interno de algo com ele mesmo. Se esse algo for normalizado, então o produto interno daria 1. Então, é uma notação normal, tá? Uma outra maneira de interpretar é ver que esses coeficientes, por eles serem somados, todos somados dando 1, consequentemente todos são menores do que 1, eles podem ser interpretados como cossenos de diferentes ângulos. Como todos os altos valores são positivos, e que todos os altos valores, desse caso, os altos valores aqui, lambda, são positivos, isso é por teoria de grafos, e um deles sempre vai ser igual a 0. Agora vamos fazer uma reflexão aqui. Então o que a gente fez até o presente momento? Número 1, a gente criou a partir de dados uma matriz de similaridade, e a partir de dados, criar uma matriz e retirar seu espectro. Até aqui tudo bem. Para saber se o dado possui separabilidade com o grafo ou não, foi criada uma função ranking que é um produto interno, como uma matriz laplaciana. Ok? Tal ranking pode ser implementado como um somatório ponderado dos autovalores da matriz laplaciana, e um desses autovalores é sempre 0. Vamos parar para pensar um pouquinho aqui. Existe algo matemático que até a gente estudou em engenharia elétrica que isso se remeta? Existe. Isso é nada mais nada menos que uma série de Fourier. A diferença é que a série de Fourier que a gente está acostumada, a gente escrevia funções contínuas periódicas como um somatório ponderado de exponenciais complexas. Aqui não está mudando nada. Para a teoria dos grafos, como a gente está olhando o espectro de um grafo, e a gente está fazendo um produto interno, isso é muito semelhante a uma série de Fourier. A diferença é que antes da minha base eu tinha um espaço de funções, e a minha base de funções eram exponenciais complexas. Aqui eu tenho o espaço de matrizes e de grafos, onde a minha base são os autovalores da matriz laplaciana normalizada. Então, pera um segundo, eu posso fazer agora, pensando como série de Fourier, se eu quiser fazer uma segunda função de ranking, eu posso ranquear o dado, se ele possui separabilidade ou não, recalculando φ1, mas eu desconsidero o autovalor igual a 0. Mas para que eu vou desconsiderar o autovalor igual a 0? Isso é a mesma coisa que eu pegar, imagina uma senoide, mas a senoide ela não está centrada em 0, ela está centrada em 2. Eu tiro esse valor médio, é a mesma coisa. Eu tiro esse alto valor 0, e agora eu tenho uma senoide, eu só estou vendo as componentes alternadas dele. Mal comparando, é como eu tirar a componente de corrente contínua do circuito. E eu só vou querer ver os efeitos das demais frequências. Então, uma segunda forma é, agora o meu somatório que antes começava em 0, agora começa em 1, e para renormalizar, eu tenho que dividir por alfa j, porque agora não vai todos somar em 1, porque precisaria do alfa 0, e não tem. Então, só renormalizei. Então, é a mesma coisa, eu só agora tirei o valor médio. Eu só quero ver o efeito das outras coisas. Com isso também, agora eu vou fazer uma terceira função de ranking, que eu quero também ver, vou recalcular φ1, vou desconsiderar também o valor médio, só que agora eu só quero até K autovalores, eu não quero pegar todos. Imagina que numa matriz muito grande eu vou ter 1000 autovalores, mas eu não quero ver o efeito dos 1000, eu quero ver o efeito de 100 autovalores, que eu sei que 100 é o suficiente. O que é fazer isso? É como se fosse fazer um filtro passa-baixa. Eu não quero ver os autovalores que correspondem como se correspondessem a altas frequências. Esses não me importam. Eu quero ver só esses 100, porque com esses 100 é melhor, porque efeitos de alta frequência causam distorções. Então, é melhor. Certo? Então aqui eu tenho uma terceira forma de ranquear. Cuidado apenas que agora essa terceira função proposta por eles não está normalizada. Ok? E antes eu tinha, em φ1 e φ2, quanto maior φ2... por serem φ1 e φ2 produtos internos, quanto maior φ1 e quanto maior φ2, mais próximos do grafo eles estão, e quanto menor, mais separáveis eles estão. Aqui em φ3 é o contrário. Quanto maior φ3, mais separável. E quanto menor, φ3, mais próximo. Justamente porque tem 2 menos lambda j. Ok? Então vamos ranquear. Então agora a gente pode ranquear os dados não supervisionados usando essas três funções. Outro recurso que é utilizado é inserir uma função sobre os autovalores, que, alterando um pouco a base de Fourier, que a gente tinha falado que a base de Fourier nossa eram os autovalores. Se eu inserir uma função entre elas, eu mudo um pouco minha base de Fourier, mas eu não mudo tanto as minhas funções de ranking. Só qual é o objetivo disso? Eu consigo melhorar para dados muito ruidosos. Então, ao invés de eu ter
alfa j quadrado lambda j, eu tenho alfa j quadrado lambda de gama j, de gama de lambda j, perdão. Mesma coisa aqui na função φ2, mesma coisa na função φ3. Não entre muito nesses pequenos detalhes, porque nos exemplos conseguintes, eu vou considerar que gama de lambda é igual a lambda. Então, não é tão importante. Mas caso queiram, e o programa, o código do spec, também leve em consideração que gama de lambda j é lambda j, caso vocês queiram fazer uma alteração, é só fazer, não é nada também fora de outro planeta, né? Então, como é que agora é o algoritmo do spec? Então, a partir desse estudo, a gente forma o algoritmo do spec da seguinte maneira. Eu tenho como entradas a matriz de dados x, a função gama, a função de ranking que eu queiro utilizar e a quantidade K de autovalores a serem vistos atuando somente caso você escolha φ3. Isso não vai acontecer se você escolher φ2 ou φ1, certo? O que ele vai fazer a partir de x? Ele vai obter o gráfico, as matrizes de similaridade, a matriz laplaciana, a matriz de grau e vai calcular a função ranking que você determinou. E como saída ele vai te retornar uma lista de quais dados foram melhores ranqueados. Muito simples. Vamos ver um exemplo. Aqui eu montei essa matriz aqui bem simples, com valores bem aleatórios. Aqui eu tenho um ranking que se for menos 1 eu quero escolher φ1, se for 0 eu quero escolher φ2, e se eu escolher maior ou igual a 0 eu quero escolher φ3. Lembrando, aqui no caso de φ3, se eu escolher 1, eu vou analisar o efeito de 1 alto valor. Se eu escolher 2, eu vou analisar o efeito de 2 alto valores. Se eu escolher 3, eu vou analisar o efeito de 3 alto valores. E por aí vai. Lembrando que como são dados de tamanho 3, as matrizes vão dar, tanto a matriz laplaciana, a matriz de P de similaridade, matriz D de grau, vão dar apenas 3 altos valores, tá? Então, se você pegar esse exemplo e botar rank igual a 5, não vai fazer muito sentido, tá? E estou printando aqui, repara que eu tenho ponto 30, porque para esses dados pequenos, a diferença vai estar em casas decimais muito distantes, tá? E eu quero ver os dados ranqueados, tá? Então eu fiz primeiro para φ1, aqui está o valor da matriz W, a matriz de D, que é a matriz de grau, a matriz W de similaridade, a matriz laplaciana, a matriz laplaciana normalizada, repara que já tem E elevado a menos 19, a minha matriz S é a minha matriz de alto valores, repara que não tem o valor E, do valor igual a 0, mas tem aqui, porque justamente isso é mais por código de Python, o alto valor não vai dar igual a 0, mas aqui E elevado a menos 17 é aproximadamente 0. Aqui eu tenho minha matriz de alto vetores, tá? Aqui os dados, tá? E olha os scores. Repara que, para o caso φ1, se vocês repararem aqui, o score de 1, 2, 3 e de 2, 6, 3, olha, o score é igual. É igual. Ou seja, com φ1 não foi capaz de determinar se eles têm proximidades diferentes. E ele ranqueou da seguinte forma. O dado 263 como o mais importante, 1, 2, 3, depois 101, depois 611, ok? Agora vamos considerar aquele valor que eu falei de fazendo com φ2, tá? Eu agora mudei aquele rank para 0 e vamos ver o que aconteceu. Eu tenho agora, se você reparar, já mudou as matrizes, modificaram as matrizes S, U, L, L norme. Se vocês repararem, não mudaram, não vai mudar, obviamente, não é para mudar, mas os scores vão. E os scores mudam, se vocês repararem bem, já nessa casa decimal, só tirando o valor médio. Já muda nessa casa e eu consigo, se vocês repararem bem, ele ranqueou como 0, 3, ou seja, 0, 1, 2, 3, depois 263, depois 611, depois 101. Por fim, eu quero só o efeito analisando eu só quero analisar um alto valor, tá? Eu só quero analisar um alto valor. Estou fazendo a matriz, agora a φ3, estou analisando um alto valor. Não quero analisar o efeito de todo. Desconsiderei o primeiro, desconsiderei o último. Seria, no caso, desconsiderar esse alto valor, que é o 0, e esse aqui que é o maior, tá? Trabalhando só com esse aqui. Vamos ver qual seria o efeito dele. Olha como a função de ranking agora muda consideravelmente. Eu tenho 611 como principal, 263 como secundário, 123 como terceiro, e em todos os casos, 101 ele ranqueou por último. Então, se eu fizesse uma análise de dados não supervisionados, só que eu já conseguiria perceber que talvez esse 101 ele não tenha tamanha relevância para um estudo. Então, ele poderia ser um dado, entre aspas, descartável, ok? Então, aqui estão as referências, aqui está o artigo que deu vida ao spec, tá? Eu deixo aqui também como referência o Oppenheim e o Wilski, que é o livro de sinais e sistemas, muito bom esse livro. Aqui para teoria expectal de grafo, quem quiser se aprofundar mais. Perdão, tem um caminhão passando. E aqui tem a pasta que contém o código para o spec, tá? No meu caso eu dei umas mudadas, porque o código não vai printar matriz W, D, L, L norme. Eu fiz isso, algumas alterações, pra gente ver, tá? E quem quiser, pausa o vídeo e copia esse link e vai lá. Eu também devo upar no YouTube e vou colocar o vídeo na descrição, tá? Muito obrigado pela sua atenção. Vou religar minha câmera aqui para me despedir. Muito obrigado pela sua atenção
e até a próxima.